se centra numa das piores histórias, numa das páginas mais negras da nossa história, não é? Enquanto nação. Estamos a falar de um massacre contra uma minoria religiosa e foi o pior massacre da Sim, é uma da coisa nossa história. violenta. Olá, bem-vindos a mais um À Tona. Hoje temos connosco a Andreia Salvado, que nos vai falar um bocadinho de história, de passeios, vai aliar aqui tudo de coisas boas. Andreia, muito bem-vinda, muito obrigada por Obrigada, ter Sónia. aceito o meu convite. Fala-nos um bocadinho de ti, tu és professora, investigadora, fala-nos um bocadinho. Olha, eu sou professora de formação, já dou aulas acho que agora já vou em 18 anos, uma pessoa depois acaba por perder a conta, e faço também muita investigação na área da literatura e do património histórico e simbólico. E em 2014 surgiu então a ideia de lançar um projeto cujo objetivo principal era descobrir a história através das pequenas histórias, ou seja, muitas vezes e era a ideia que eu tinha e também em conversas que tinha com amigos e inclusive com alunos de várias idades, de várias faixas etárias, a ideia é que muitas vezes a história resume-se quando a estudamos na escola, a factos, a datas, e muitas vezes falta um bocadinho aquela magia do enquadramento histórico, da recriação histórica, como é que era viver naquele tempo, como é que era a cidade, como é que as pessoas se comportavam, quais eram os passatempos, o que é que as pessoas faziam realmente para se distraírem. E surgiu então a ideia, devido à paixão que eu tenho pelos livros e pela literatura, de aliar a história e as histórias. E, portanto, começou tudo com um projeto que era informal, portanto era um projeto para amigos. Até com os alunos, não foi? Eu Sim, com lembro-me de antigos dizer. alunos do curso Sim. de turismo. Portanto, a ideia aqui era, no fundo, ao fim de semana, haver um ponto de encontro e haver um passeio entre amigos, entre pessoas que se conheciam, que gostam muito de Lisboa e que gostam de olhar para Lisboa de uma outra forma. De E uma outra começou então assim. perspectiva, não é? Sim, noutra perspectiva. E, portanto, há sempre um livro, o livro é o ponto de partida, e depois, no fundo, o livro é também, digamos que, o instrumento que nos dá o material necessário para pintar a época em que vamos viajar. Portanto, temos viajar pela Lisboa do século XVI, do século XVIII, do século XIX, ou até do século XX também. Tem algumas visitas que se centram sobre o século XX também. E a ideia é realmente, durante cerca de 2 horas, imaginar aquela época através do olhar das personagens do livro. Sim. Olha, eu fiz um dos teus passeios, que foi à descoberta da Lisboa judaica, e tenho aqui um Olha. livro que é Oh, fantástico! O Último Cabalista de Lisboa, do Richard Zimmler, e que o passeio é baseado neste livro. É, E assim, eu não tinha lido o livro, também para as pessoas perceberem que não é obrigatório já ter de lido tudo, o de livro antes tudo. de fazer o passeio, portanto eu não tinha lido. No dia em que fiz o passeio, saí do passeio, fui diretamente a uma livraria comprar o livro, porque eu pensei, eu agora tenho que ir absorver isto tudo. E é fantástico, porque realmente era como tu estavas a dizer, nós fazemos aquele passeio e nós vivemos mesmo todo aquele ambiente da época que tu nos vais explicando, não é? E é muito interessante, porque depois
houve outras pessoas que iam no passeio que já tinham lido o livro e que iam falando das personagens e depois esta provavelmente é a casa de não sei quantos e aquilo foi aqui que aconteceu aquela passagem do livro. Então eu estava super curiosa e comecei logo a ler na mesma noite, comecei logo a ler o livro e eu não sei, mas eu demorei muito, eu adoro livros e eu leio muito rápido, mas eu não sei, eu demorei para aí tipo 2 dias, 3 ou um fim de semana a ler o livro, porque depois estou sempre naquela coisa, quero chegar ao fim, quero saber como é que foi. E este em particular eu achei muito interessante, mas tu tens vários passeios, não é? Sim. Este último cabalista foi uma visita, aliás, foi uma visita que foi criada não com o objetivo de ser partilhada com o público, porque foi de facto um projeto que me foi pedido por guias turísticas russas. Foi em 2014 que o pedido chegou. Elas já vinham com alguma frequência a algumas visitas minhas e, enfim, partilharam comigo uma necessidade que elas tinham, porque trabalham com clientes, enfim, que procuram uma informação que não é tão turística, que é por vezes mais académica ou mais específica em relação a determinados períodos da história. E então elas propuseram-me isso mesmo, se eu podia organizar uma visita sobre as memórias judaicas de Lisboa, porque realmente tinham muito pouca informação e sentiam que era uma lacuna que elas queriam de facto colmatar. E na altura então lembrei-me, ok, o enquadramento histórico lá está, é fácil de se fazer, isto é investigação académica, e depois pensei, ok, então para tornar isto um bocadinho, como tu dizias, diferente, não é? Um bocadinho fora da caixa, não é? Não é só um passeio para falar, olha, aqui aconteceu este massacre no dia tal, às X horas, e estavam X pessoas. Não, para no fundo recriar mesmo, como se fosse um filme um bocadinho em câmara lenta. Eu lembrei-me, ok, olha, O Último Cabalista de Lisboa é um livro de facto fantástico, haveria outros em relação ao massacre de 1506, O Último Cabalista centra-se mesmo nesse acontecimento. Há outros romances que o evocam, não de uma forma tão pormenorizada. E fiz então o passeio para elas, foi uma tarde inteira que eu passei com elas e depois então em conversa, porque as minhas visitas são divulgadas pela Agenda Cultural de Lisboa, já não sei, mencionei e a pessoa responsável perguntou, mas essa visita, Andréia, não quero incluir. E eu, muito honestamente, como é um tema tão específico, e lá está, tu que leste o livro, e para quem tenha lido, ou mesmo quem não tenha lido, estamos a falar de um livro que se centra numa das piores histórias, numa das páginas mais negras da nossa história, não é? Enquanto nação. Estamos a falar de um massacre contra uma minoria religiosa, e foi o pior massacre da história, sim, é uma da coisa nossa violenta. história. Sim, a Uma violência coisa faz violentíssima. muita confusão. Toda aquela crueldade. Passagens do livro, porque depois o livro é muito detalhado. Muito. E que eu pensei, ai, que horror, não é? E há muitas pessoas que não têm ideia disto, porque eu depois fiz um artigo no blog sobre a viagem. Sim. E eu recebi imensas mensagens de pessoas a dizer, ai, não fazia ideia, já tinha passado pelo... Não é um monumento, é... Pronto, sim, é a Estrela de David, que está ali no lado da Igreja de São Domingos, sim, no Rossio. E sabes, curiosamente, muitas pessoas que já, até turistas, ou lá está, estrangeiros que vivem cá em Portugal e que fazem algumas visitas comigo, costumam dizer, bem, Andréia, sempre pensei que aquela estrela estivesse ali em jeito de homenagem às vítimas do Holocausto. Nunca pensei que toda a gente fosse efetivamente uma homenagem às vítimas do massacre de 1506, que foi uma espécie de holocausto. A palavra holocausto é que é mais recente no nosso vocabulário e tem de facto uma conotação muito ligada aqui ao contexto da Segunda Guerra, mas de facto esse monumento é uma homenagem às mais de 4.000 vítimas, terão sido mais, não é? No século XVI foram de facto vítimas destas perseguições completamente frenéticas e fanáticas, motivadas obviamente por um contexto político, cultural e social que não justifica, mas que também explica esta explosão de violência e de ódio que a cidade de Lisboa vivenciou em abril de 1506. É verdade que o livro tem de facto partes muito duras, muito cruas, mas a história também é feita disso mesmo, é feita de acontecimentos que são de facto, fazem parte das nossas vivências enquanto povo, enquanto cidadãos, e eu tentei na visita selecionar alguns certos
que não, porque lá está, o livro não é também só versado sobre essa questão do acontecimento, mas também sobre a lição que se tira disso tudo, como também a própria sociedade portuguesa na época reagiu, e como eu acredito muito que a lição tenha sido aprendida, porque nunca mais um acontecimento desta magnitude aconteceu na nossa história, na forma como tratamos, no fundo, os povos estrangeiros que procuraram, que foi aqui o caso, refúgio em Portugal no século XVI. Claro que depois temos a questão da Inquisição, mas aí já nos leva para outro domínio, não é? Mas a verdade é que o livro é isso mesmo, é no fundo através dos passos da personagem principal, percorre Lisboa de les a les, claro que nós na visita não vamos de les a les, mas Sim. percorremos no fundo aqueles caminhos que os cristãos novos de Lisboa frequentavam com muita frequência no século XVI. E é agir, perceber como é que essas pessoas, no fundo, foram sentindo essa mudança de atitude do ambiente da cidade, num clima que parecia ser propício à harmonia, porque estávamos, de facto, em plena época dos descobrimentos, um país rico, porque Portugal tem, de facto, um império a nível mundial, é um país reconhecido, é respeitado, e depois acontece aquilo. Portanto, acho que as pessoas também vêm muito à visita para tentar perceber o porquê, não é? Para se tentarem questionar, interrogar. E acho que é isso que é giro, porque as visitas, de facto, essa então do Último Cabalista é a visita desde 2014 que eu faço, que eu fiz mais vezes, já não sei quantas vezes a fiz, foram muitas. Já perdi a conta e também não quero estar a contar, porque ela é muito especial e acho que sempre que ela acontece, ela acaba por ter depois também um formato diferente, porque os participantes também vêm com a intenção de procurar algum tipo de informação, de perceber, de descobrir, lá está um acontecimento, como tu dizias e muito bem, que não é muito focado, inclusive nos manuais de história, já faz parte do 8º e 9º ano, vem a referência, mas ainda é tudo muito impressionista, não é? É por aí. Sim, eu lembro-me que na escola, nós não falámos disto na escola, lembro-me do meu pai falar disso, falar-me deste episódio da história, e foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso, porque na escola, eu acho que até, agora não sei como é que está, mas eu acho que há até um bocadinho aquela vontade de não falar nisso, não é? De esconder um bocadinho assim esta passagem mais infeliz da nossa história. Sim, eu acho que é muito aquela questão de expor, não é? É fácil falar de datas, mas quando nós vamos ao pormenor de como é que isto aconteceu, às vezes há determinados pormenores, não é? Cenas que também temos que perceber que se calhar para alunos do 8º ano que ainda não têm aquela maturidade intelectual, Sim. talvez não consigam apreender, mas a verdade é que vêm muitas crianças com os pais de todas as idades, até porque no 10º ano ou no 11º, na disciplina de português, o Último Cabalista faz parte do Plano Nacional de Leitura, e já têm vindo então, lá está, adolescentes com os pais à visita, e o que eu noto muito é de facto que eles ainda não têm, mas lá está, isto tem a ver com a idade, com a própria formação da pessoa, aquela maturidade que lhes permite perspectivar, assim como um todo, o acontecimento, mas há um interesse. Portanto, se nós também formos estimulando, porque a memória, nós falamos muito em preservar a memória, acho que a memória não tem que ser preservada coisa nenhuma, a memória tem que ser usada, e sobretudo acho que este acontecimento não o podemos abordar de uma forma isolada. Aconteceu naquele dia, há mais de 500 anos, não. É um acontecimento que pode ser analisado à luz também da sociedade dos dias de hoje, porque muitos dos problemas que foram vividos no século XVI e que deram origem àquela explosão de ódio, àquela explosão, no fundo, de sentimento de vingança contra uma minoria, neste caso religiosa, são situações, são problemas que existem na sociedade de hoje. Exatamente. Portanto, as coisas, o presente não está desligado do passado, mas são fragmentos que ficam lá. E acho que muitas pessoas também vêm com esta ideia de resgatar essas memórias também para tentar perceber um bocadinho melhor que no fundo a história tem tendência para se repetir, porque nós também como seres humanos também somos imperfeitos, não é? Agora acho que é muito importante isso ser falado, adequar o discurso ao público que nós temos, não é?
e, sobretudo, levar os mais jovens a questionar porque é que isso aconteceu. E Exatamente. na minha O sociedade, na minha perceber, escola. e até porque eu acho que estes passeios são muito interessantes para os jovens, porque dá uma forma mais divertida e uma forma diferente de aprender, não é? De aprender Tanto os e passeios de. como as viagens, eu digo sempre que as viagens também são fantásticas para se aprender, não é? Porque não se aprende só na Claro, sala de aula. E acho que isto é fantástico, porque levar as crianças e os jovens aos sítios e para verem, olha, aquilo aconteceu foi aqui, não uhum. é? Eu acho isso o máximo. E acho que o que também ajuda muito, tu falavas há pouquinho da questão de haver um livro, eu dou sempre às pessoas um roteiro, ou seja, com Exato. alguns certos que eu selecionei. Lá está, as pessoas não têm que ter lido o romance, é sempre preferencialmente um romance em português e de um autor português. Há um ou outro que é uma tradução, mas é muito raro, geralmente é literatura portuguesa. E o que é muito giro é, lá está, conforme vamos parando nos sítios, depois, geralmente, há sempre uma pessoa ou outra que colabora na leitura, portanto, faz-se o enquadramento e paramos, ok, então vamos ler o ponto 3 do roteiro. E as crianças também são muito chamadas a participar, é uma forma também de desenvolver, de lhes dar algum protagonismo e lá está, de lançar a reflexão, o questionar. Mas porquê que Sim, vocês acham que isto aconteceu? O que é que sim. as pessoas terão O sentido naquele interesse, dia? não é? Sim, se vocês tivessem aqui estado, qual era a vossa reação? Vocês fugiam? O que é que vocês faziam? Onde é que vocês procuravam abrigo, não é? E acho que é muito essa conversa dinâmica que, no fundo, dá brilho à própria visita, porque não pode ser só um monólogo, não é? Sim. Tem que haver do lado de lá uma receptividade e também um contributo. E o que eu sinto é que as visitas têm funcionado muito bem há 8 anos para cá, precisamente porque as pessoas sentem-se envolvidas, mergulham aquelas Sim. 2 horas na pele das personagens e deixam-se transportar, É deixam-se levar. mesmo. Sim, eu confirmo que é mesmo. E diz-me uma coisa, tu depois tu costumas conhecer os autores dos livros, falas antes com eles depois falam contigo, como é que. Olha, muito sinceramente, lá está, como eu expliquei, quando tudo isto começou como um projeto muito artesanal. Eu nunca pensei que a exposição ou que a projeção que o projeto pudesse ter chegasse ao nível a que chegou, principalmente, diria, nos últimos 3 anos, não é? Eu nunca conheci nenhum dos autores antes de uma visita, ou seja, sempre que eu preparei uma visita foi por paixão pela obra, por paixão pelo livro, por sentir que efetivamente tinha ali um enquadramento que iria cativar as pessoas. O que aconteceu em relação ao contacto com alguns autores, especificamente dois, o Richard Zimler e a Isabel Stilwell, surgiu pela providência. Eu nunca tive a ambição, nem nunca eu pensei ter contacto com essas ilustres pessoas, porque não fazem parte do meu círculo, por assim dizer. E aconteceu uma coisa muito gira com o Richard Zimler, e deveu-se a um artigo que foi publicado em 2016 no Diário de Notícias, em que, na sequência desse artigo, o Richard Seymour contactou-me e enviou-me um e-mail a agradecer muito o trabalho que eu estava a fazer, a divulgação do livro, mas também a divulgação, lá está, dessas tais memórias históricas pouco faladas, pouco abordadas, ainda muito camufladas. E depois eu acabei por saber que algumas pessoas que tinham vindo à visita e que eram amigas do Richard Zimler lhe tinham feito comentários muito positivos e fiquei de facto completamente maravilhada quando vi o e-mail Pois imagino. do Richard Zimler, não é? Só o conheci no ano passado na Feira do Livro, portanto foi assim que aconteceu. Em relação à Isabel Stilwell, também foi um e-mail que eu recebi da assessora, portanto a pessoa que trata de toda a correspondência, das redes sociais, que me abordou porque eu ia ter uma visita no Palácio da Ajuda, no Palácio da Ajuda não, no Palácio de Queluz, baseada no romance de Dona Maria I. É uma visita, aliás, que se desdobra. Ela começa, há uma primeira visita na Basílica da Estrela e depois há uma segunda visita relativamente ao reinado, à segunda parte do reinado de Dona Maria I, no Palácio de Queluz. E, portanto, a Isabel soube, contactou-me, já tínhamos tudo combinado para que ela participasse na visita. Portanto, como
como participante. Portanto, o objetivo dela não era intervir, ela queria realmente perceber como é que eu ia agarrar, no fundo, na história, na narrativa, e de facto conseguir levar as pessoas no Palácio de Queluz a entrar no reinado de Dona Maria I. Depois acabou por não se concretizar, ela não veio porque surgiu um imprevisto, entretanto foi a pandemia e eu não voltei a ter a visita, portanto a visita ao Palácio de Queluz fila uma vez, e agora em princípio quando existirem condições ela será novamente agendada. Portanto, o contacto com os autores tem sido dessa maneira, nunca foi uma intenção minha procurar. Em relação ao Saramago, eu tenho 3 visitas baseadas em obras de Saramago. É o Memorial do Convento, que acontece precisamente em Mafra, é também o Ano da Morte de Ricardo Reis, que acontece aqui em Lisboa, e a História do Cerco de Lisboa, que é uma visita ao pôr do sol. Percorremos os miradores ali na encosta do Castelo de São Jorge, acabamos no Mirador de Nossa Senhora do Monte e fazemos uma recriação daquilo que foi o Cerco de Lisboa no século XII e a conquista da cidade muçulmana por parte de um Afonso Henriques. Portanto, eu nunca tive um contacto direto com a Fundação Saramago. O que aconteceu foi um convite por parte de um colóquio que aconteceu em Mafra no ano passado, e aí tive a oportunidade de conhecer a Pilar e de fantástico. trocar algumas ideias e efetivamente de lhe explicar o que eu fazia e de ter também algum feedback da parte dela. E foi muito positivo nesse sentido, de perceber efetivamente que um livro, apesar do seu autor muitas vezes já não estar entre nós, um livro é uma memória, é uma pegada, é uma marca, não é? É uma obra, é um legado que é deixado pelo autor. E portanto tem sido assim, um conjunto muito feliz de circunstâncias que me têm aproximado de quem escreve e de quem produz muitas vezes, lá está, esses livros que nos permitem viajar pelo tempo. Sim, sim, também é uma grande viagem, sim, eu gosto muito, porque gosto, por isso é que eu gosto muito de visitar palácios, eu adoro, sempre que vou em viagem a palácios eu vou sempre, e gosto muito daqueles palácios que estão preservados, têm tudo lá dentro como eles viviam, com as mesas postas, com tudo. Porque eu adoro entrar naquela época, gosto de perceber como é que eles viviam, aquilo tudo. Portanto, eu adoro. Portanto, romances históricos também gosto muito. E eu acho que deve ser muito interessante também para os autores verem depois como é que alguém pega no romance, não é? E transporta para um passeio, não é? Acho que isso também deve ser muito interessante da outra parte. Eu acho que sim, aí também há um bocado uma falha minha, eu nunca procurei ativamente, no fundo, dar a conhecer o meu projeto aos autores. Sim. Isso confesso que é se calhar por timidez, se calhar por pensar, ok, vou bater a uma porta, quer dizer, são pessoas que têm tantas solicitações, se calhar o que eu tenho para oferecer ou para contar não é assim tão prioritário para pessoas que estão tão ocupadas. Mas se calhar aqui ao conversar contigo, porque não um dia tentar Acho que enviar um sim. e-mail a explicar e quem sabe, não é? Sim, a dar a Receber conhecer, uma... porque eu acho que quem, pronto, vendo a perspectiva do outro lado, de quem escreve, não é? Sim. Acho que também é interessante para quem escreve ver como é que alguém pega na sua obra e Uhum. depois a transporta para um passeio, para uma viagem pela Eu acho obra. que sim, até porque há autores, por exemplo, o passeio que eu tenho sobre a Lisboa do pré-terremoto, como era viver em Lisboa antes do terremoto de 1755, é uma visita também já muito antiga, já utilizei vários romances, e o último que eu tenho utilizado é do Domingos Amaral, o dia em que Lisboa tremeu. Portanto, Domingos Amaral vive aqui perto, não é? Penso que ele vive em Cascais, na zona de Cascais, portanto seria uma questão de procurar um contacto nas redes sociais e enviar um e-mail a divulgar a visita. Ou o Miguel Real também tem uma obra ou outra que também tem dado origem a uma visita. Olha, vou registar e vou ganhar coragem e pensar, ok, Sim, vou bater à porta, se receber resposta tudo sim. bem, se não Também há receber, outro romance que eu paciência. gosto muito, que é A Amante do Rei, que é da Sarah Uhum. Roddy, Sim, sim. que também eu adoro, é um dos meus livros favoritos. Que Uhum. também é sobre o terremoto Exatamente. e a relação ah,
dela com o rei, e aquilo é tudo muito, é tudo muito interessante. E toda a história. Diz-me uma coisa, agora, durante a pandemia, tu também te reinventaste aqui um bocadinho e sei Sim. que também estás a fazer aí umas visitas virtuais. Olha, sim, isto surgiu porque eu fui mantendo o contacto, há assim um núcleo, por assim dizer, de pessoas que vinham com muita regularidade às visitas, e, portanto, passados tantos anos, chega a um ponto em que as pessoas não são apenas clientes, não é? Aliás, as pessoas são parte ativa do projeto. Sem as pessoas, o projeto, por isso, simplesmente não existe. E as visitas também não se fazem. E então, na altura, quando foi no confinamento, em março passado, lancei o projeto de gravava pequenos vídeos com certos de romances, ou pequenos poemas. Entretanto, surgiu a ideia, ao conversar com a minha irmã, por que não fazer uma visita online? E aí eu pensei, ok, uma visita online. Tinha visto, por exemplo, que a Câmara de Lisboa fazia algumas visitas online, mas era in loco. Iam ao Panteão, portanto, e mostravam e faziam a visita. Eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente. E então, criei o formato, já vai na terceira visita, o formato das visitas online, que começou no mês passado, em fevereiro, e a ideia aqui é viajar através, há sempre um livro, claro, há sempre um romance, e é muito viajar através da arte, seja da pintura, viajar também um bocadinho através de tudo o que seja aplicações 3D que nos permitem viajar para outra época ou para outro continente. E a primeira visita que aconteceu em fevereiro foi uma visita muito, muito gira, correu muito bem, que estava prevista para acontecer em março do ano passado, que é sobre a fuga da corte, a suposta fuga da corte para o Brasil. E então foi uma viagem virtual de Lisboa para o Brasil. Como é que no século XIX, portanto, aquelas pessoas viajaram em massa, atravessaram pela primeira vez o Oceano Atlântico para chegar ao Brasil e por lá ficaram, como sabemos, durante muitos anos, não é? E, portanto, foi muito giro, as pessoas aderiram em massa. Eu tive que fazer nesse fim de semana 2 grupos, porque apesar de ser numa plataforma e podem estar não sei quantas pessoas, eu não queria lá estar que fosse uma visita, uns assistem e eu falo, não, foi muito interativo, as pessoas tinham o roteiro, tal e qual como quando temos uma visita presencial, portanto foram além dos certos, fomos relacionando muito com imagens em vez de lá estar, de andarmos a passear pelas ruas, fomos passeando também pelas ruas de Salvador ou do Rio de Janeiro, do século XIX, através de algumas aplicações, através de quadros, de gravuras da época, e que permitiu de facto pintar, lá está, os tais cenários, e fomos também à procura de algumas histórias mais curiosas. E o que foi engraçado, e eu não estava à espera disso, é que o formato das visitas online permite depois ter pessoas de vários países. Pois. E foi muito giro, é que eu tinha, por exemplo, 2 pessoas que estavam a assistir à visita, por isso é que a visita foi às 5 da tarde, estavam no Rio de Janeiro. E na sequência da visita, depois avalia um pequeno debate, não é? Como é que este capítulo da história é estudado no Brasil, não é? Que informação é apresentada e como é que nós, deste lado da Europa, também olhamos para essa parte da história. Sim, isso é muito interessante. Muito giro. Essa foi muito gira. Na semana passada faço 2 por mês, porque isto depois também dá um grande trabalho, implica em termos de investigação, porque tem que se realizar não utilizo o PowerPoint, utilizo outro programa, mas a nível visual tem que criar impacto. Portanto, são 2 horas em que as pessoas estão a olhar para um monitor, vão colocando questões, vai-se lendo o certo da obra escolhida, mas é preciso cativar as pessoas, não é? E na semana passada foi uma visita também muito gira, que não estava à espera que tanta gente se inscrevesse, e que foi sobre uma judia portuguesa pouco conhecida, que é a Grácia Nazi, precisamente do século XVI. Ela nasce alguns anos depois do massacre de 1506, ela nasce em 1510, mas faz parte, no fundo, desse conjunto de judeus, de cristãos novos, que foram perseguidos de uma forma muito cruel pela sociedade do século XVI, e foi, no fundo, seguir os passos que ela foi dando ao longo da sua vida,
desde o seu nascimento, a sua juventude e o casamento em Lisboa, e depois ela andou pela Europa sempre em fuga, construiu um império colossal, ela era das mulheres mais ricas da Europa e deixou de facto um património muito importante e muito pouco conhecido. Olha, não conhecia. Foi muito já giro, porque tive muita gente a inscrever-se, tive participantes que estavam em Londres, tive uma senhora que estava nos Estados Unidos a assistir à visita também, em que lá está, as memórias destas grandes figuras do judaísmo são muito comentadas, eles têm inclusive programas, a comunidade de Nova Iorque tem, por exemplo, um dia nacional dedicado à Grácia Nazi, e foi muito, muito giro. E a próxima agora, este mês, vou repetir essa da Grácia Nazi, porque efetivamente houve muita gente que ficou em lista de espera, porque eu tentei limitar a 25 pessoas por grupo. E diz-me uma coisa, há algum livro que tu recomendes sobre ela? Sim, olha, tenho aqui o livro, até há vários. O que eu escolhi para a visita foi este aqui, portanto, que é A Longa Viagem de Grácia Mendes, da Mariana Birnbaum, que está à venda na FNAC. Foi engraçado porque ontem uma senhora que se inscreveu para aí, que uns 2 ou 3 dias, enviou-me uma foto a dizer: olha, Andreia, já fui comprar à FNAC o livro, eram 9 da manhã, estava eu na FNAC de Oeiras e mandou uma foto, eu achei muita graça. Mas há outro também muito bom, romance histórico da Esther Musnik, que é precisamente, o título é Grácia Nazi. E depois há outros em inglês, inclusive, que são muito bons. Eu escolhi este porque, em termos de informação histórica e académica, acho que é o que é mais rigoroso, é o que tem menos, digamos, menos fantasia. E por isso eu escolhi este, mas há outros também muito bons. Já vou pôr na minha lista. Olha, sim, vale realmente a pena. E depois, no final deste mês, vou ter uma visita muito especial. Muito especial porquê? Porque é uma visita dedicada a Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, e essa visita surgiu precisamente porque em fevereiro eu tive a tal visita sobre a fuga da corte para o Brasil, e o segundo grupo que eu tive, lá estava um senhor brasileiro, que é de São Paulo, e o senhor foi muito participativo. Aliás, foi muito giro, porque ele tem, lá está, o jeito dos brasileiros, não é? Aquele dinamismo todo de partilhar informação. Sim, eles são fantásticos. Sim. E ele então fez-me esta proposta. Ele disse: olha, Andreia, eu gostei tanto da sua visita, não a conhecia, que eu gostava muito que organizássemos uma visita conjunta sobre o Dom Pedro II, pelo qual eu tenho uma paixão enorme. E então o senhor recomendou-me um romance, que são As Barbas do Imperador. Eu fui logo pesquisar, estava disponível na FNAC, mandei logo vir. E nessa visita vou estar eu, vai estar então esse senhor, e vai estar o diretor do Museu Imperial de Dom Pedro II de Petrópolis, que é amigo desse tal senhor, e portanto ele fez logo questão de partilhar esses contactos e dizer: André, vamos convidar o senhor diretor do museu, porque enfim, ele tem uma informação e tem também uma forma de transmitir informação sobre as memórias do imperador e o legado que existe lá no museu, e vamos então fazer uma visita a 3, dedicada à figura de Dom Pedro II, que também é assim um vulto muito pouco estudado cá em Portugal. No Brasil ele tem de facto uma projeção muito grande, cá na Europa, lá está, mesmo na escola, quando se fala, sei lá, no século XIX, não é? Muito pouco se fala da figura de Dom Pedro II, e portanto vai ser uma viagem nos passos de Dom Pedro II pelo Brasil e também pela Europa, porque ele foi um homem muito viajado. Olha, estamos a chegar ao fim. Olha, gostei imenso, ficava o resto do dia aqui a conversar contigo. Mas tens mais que fazer. Tenho mais entrevistas a seguir. Exatamente, fantástico. Olha, muito obrigada pelo projeto. Obrigada. Sucesso. E sucesso também para ti, tudo a continuar a correr bem. E espero que tenham gostado. E vou deixar também todas as redes sociais da Andreia, os contactos. Obrigada. Tudo para seguirem, porque vale a pena. Para se continuar aí a passear e a viajar pela história. Muito obrigada, Andreia. E obrigada, até Sónia. à próxima semana. Até à próxima, tchau. Adeus. Adeus.